muito delicada aí com o PROAC CMS, que nada mais era um programa de fomento à cultura, mas indireto. Ou seja, você mandava o projeto para o PROAC CMS, ele era aprovado, depois você tinha que fazer a através de mecenato, através das empresas, pelo imposto do ICMS, né? E o ano passado, finalzinho do ano passado, o Dória decidiu que não existiria mais, pelo menos por 3 anos, aliás. Ele suspendeu por 3 anos o PROAC CMS. Que tinha durante o mandato dele. Então, assim, ele iria transformar o PROAC CMS em PROAC direto, que não existiria esse intercâmbio entre as empresas, né? Para que o dinheiro fosse diretamente para o produtor, para o artista, enfim. Para que a empresa não tivesse esse caminho aí no meio, né? Então, porque acho que com certeza a empresa também teria uma comissão disso e direto acho que ele economizaria. Não, na verdade assim, a empresa não tem comissão nenhuma. O que acontece? Quando a empresa, o PROAC CMS, ele é muito bom, né? Ele é extremamente interessante para o governo do estado, é uma lei que existe há muito tempo e funciona super redondinho aqui. Só que o que acontece? Muitas vezes, como é a empresa que faz a captação pelo imposto de renda, porque assim, ela não paga nada, a empresa não paga nada para fazer a captação. Ela abate do imposto do ICMS dela. Certo. Então, o que acontece? Muitas vezes a empresa acaba tendo uma voz muito mais ativa, ela acaba direcionando o projeto como ela quer. Porque é ela que está captando, então ela que manda, vamos falar assim. Né? Existe essa questão aí que muito se é falado aqui no Brasil, através das leis de incentivo. Então o Dória decidiu, né, colocar esse dinheiro diretamente disponível, diretamente para os produtores, enfim, para os artistas. Mas também, em contrapartida, o sistema já está tão bonitinho, já está tão redondinho, que existem, por exemplo, instituições que fazem projetos plurianuais, né? Por exemplo, assim, sai um ano, vai o ano, eles já têm as empresas certas e essas empresas já fazem a captação dessa instituição. Então, a instituição acaba existindo por causa do PROAC CMS, né? E se acaso isso fosse cortado, a empresa teria um risco de não receber o patrocínio, porque aí acaba passando por um crivo de aprovação e isso acaba atrapalhando, deixando complicado todo o sistema de lei de incentivo do Estado. Então foi uma grande discussão, aconteceu, né, muita mobilização em questão do PROAC CMS e o Dória, né, decidiu deixar suspenso só esse ano. O ano que vem o PROAC CMS volta, né? Mas como ele já havia feito o anúncio ano passado, o que ele fez? Ele decidiu deixar o PROAC Expresso Direto, né, que seria o substituto do ICMS, só esse ano. O ano que vem volta tudo ao normal, né, que seria os 100 milhões de praxe, como todos os anos tem. E aí a gente tem 20 milhões pro Juntos pela Cultura, né, que aí sim existem editais para a prefeitura, né, aí é para a prefeitura, e 18 milhões que é da Aldir Blanc. Porque, assim, existem municípios que não quiseram a verba da Aldir Blanc. Deixa eu aproveitar, Noemi, dizer que já estamos restabelecidos, já estamos ao vivo pelo Facebook. Tivemos, para quem está chegando agora, uma queda de energia 1 minuto antes da gente entrar ao vivo, exatamente, né, exatamente. Mas já está tudo restabelecido, estamos ao vivo já no Facebook. Muito obrigado a Celina Masson, já deixando o seu bom dia, o Antônio Giacomini, todo mundo. Já estamos ao vivo, você pode participar através do nosso Facebook e também através do nosso WhatsApp, o 981659191. Estamos recebendo a Noemi Rodrigues para falar sobre uma verba destinada para a cultura. Nós recebemos você aqui há um pouquinho menos de um mês, falávamos sobre cultura, as dificuldades. Hoje a gente vai falar de coisa boa. O governo do estado anunciando essas possibilidades aí para vários municípios. E Noemi, para a gente entender na prática, como que Bariri pode ser beneficiado? Então, na verdade é assim, gente, como eu havia dito, né, tem um programa de fomento dentro desses 200 milhões, que seria o Juntos pela Cultura.
que existem vários, vamos colocar vários editais ali dentro que é destinado somente para a prefeitura. Se eu quiser participar, eu não posso. Tem que ser pela prefeitura, né? Esse Juntos pela Cultura é um programa, bem dizer, novo, né? Que o Dória lançou. E, historicamente, esse programa a gente nunca participou. Bariri nunca participou. Mas vai da iniciativa da própria prefeitura, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Circuito São Paulo, Revelando São Paulo, tem também de festivais, tem várias vertentes dentro desse Juntos pela Cultura que a prefeitura poderia participar. Mas aí vai da iniciativa da prefeitura. Tudo isso, né, que você falou, Noemi, tem que sair desses 200 milhões? Sim. Ou é outro caminho que... Não, porque quando a gente fala 200 milhões, né, Pedro? Você fala, pô, o governo liberou 200 milhões, né? Mas se você for ver bem, se ele for dividir isso, porque quantos municípios tem no estado de São Paulo? Sim. 645. Isso não é... Não, é no Brasil isso aí, né? Não, só no estado, não é? Só no estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Poxa vida. Então, aí que eu pergunto. Se você for ver bem, não é muito dinheiro. Sim. Eu queria perguntar outra coisa para você. Não tem uma verba que o governo manda para a cultura que ela é seguida? Quer dizer, você faz o projeto, manda de festival, que nem você citou festival. Aí todo ano que você vai fazer o festival, você tem essa verba, ou não existe isso? Cada ano você tem que solicitar isso? Não existe isso. Hoje, a questão de fomento à cultura é tudo por editais, né? Justamente para você equalizar o processo, tornar mais justo e democrático, né? Não existe nada mais democrático do que um edital, né? Então, não existe programas que sejam para sempre, assim. Todo ano você vai ter que ir lá e mandar. Existe, por exemplo, o PROAC Município, né? Que só o último que foi aberto foi em 2018. Inclusive, a gente participou e a gente contemplou, através da ajuda do Conselho, enfim, do Conselho de Política Cultural, né? Municipal de Política Cultural, a gente conseguiu essa verba, 175 mil para Bariri. Mas não abriu depois de 2018. Nós estamos aguardando novamente para a gente mandar mais projetos. Mas é sempre assim, Osório, é sempre mandando o projeto. É por isso que a gente sempre defendeu, na verdade, que a prefeitura precisaria ter um órgão específico para projeto dentro da prefeitura. Porque não existe edital só para a cultura, existe para o social, para o esporte, para todos os segmentos. E hoje Bariri não tem esse órgão. Você acredita dentro. Que Bariri está deixando de receber verbas em vários segmentos por conta de não ter um departamento desse? Com certeza. Se acaso, por exemplo, assim, é lógico, alguém especializado em projetos seria muito bem-vindo, mas são profissionais também, né, escassos no mercado, né? É um conhecimento que primeiro que você tem que ter uma teoria muito bem embasada a respeito de lei, a respeito de programas de incentivo, e também você tem que ter um conhecimento na prática também, né? Mas tudo se aprende, né? Tudo se aprende, assim, aqui em Bariri, a respeito de produção cultural, lei de incentivo, enfim, de fomento direto, quem faz sou eu, né, o meu pai, Ricardo Rodrigues. O Márcio também recentemente foi contemplado no PROAC, né, do Lab, então ele está com conhecimento legal também. E tem algumas pessoas aí que mandam alguns projetinhos, enfim. Mas, por exemplo, para um programa desse, um profissional dentro da prefeitura, ele precisaria só fazer isso. Por exemplo, assim, quando eu vou escrever um projeto para o PROAC, eu levo no mínimo 20 dias para escrever o projeto. Né? Então, assim, não tem como você colocar, eu vou colocar o departamento administrativo para fazer isso. Não, ele tem as incumbências dele. Não tem como. É muito trabalho. Mesmo que um profissional desse que você está falando, ele fosse custoso para a prefeitura, fosse caro, o custo-benefício seria muito grande. Muito grande, né? Porque ele ia conseguir verbas. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, Noemi. Uma vez uma pessoa, não vou falar o nome dela, ela estava lançando um CD. Que nem eu quero lançar um CD. Eu não vou nunca fazer um negócio desse.
Cantar não é comigo, mas eu tô falando. Uma pessoa tava lançando um CD aí, né? E ele conversando comigo, inclusive ele é um advogado, ele pegou e entrou direto no governo do estado para conseguir o dinheiro para ele. E depois eu não conversei com ele mais. Aliás, eu preciso encontrar com ele, saber se ele teve sucesso nisso, né? A pessoa direta pode tentar ou pode ser através de você, por exemplo, do seu departamento? Aí. Na verdade, assim, o que a gente está tentando aqui em Bariri é fazer mesmo um público de formação, ou seja, ensinar a pescar, né? Não dar o peixe, ensinar a pescar. Então, falar, ó, gente, nós temos aqui o PROAC hoje, né? Semana passada lançou 200 milhões. Bora tentar pegar dinheiro para Bariri. Bora a gente tentar fazer uma força-tarefa para conseguir trazer o máximo possível de verba para cá. Você chegou, desculpa cortar, mas você chegou a conversar com a Stephanie, que acumula a pasta da cultura e do esporte. Chegou a conversar com ela, com a Raika, a hora que soube desse investimento do governo do estado? Não, ainda não consegui conversar. Inclusive, na verdade, hoje eu ia conversar com ela porque tem um edital aqui dentro que eu quero participar por Bariri e eu preciso da ajuda da prefeitura, né? Mas isso vai, você sabe, de acordo com a cabeça deles, a gente não tem como garantir, né? O que a gente tem como garantir é os nossos projetos, né? PROAC Edital, o ICMS, inclusive eu tenho um projeto do ICMS já contemplado, que a gente fez o ano passado, e nós vamos participar de novo. Então Ela veio aqui, a Raika, né? Ela participou no programa aqui, e ela fala, porque quando fala em artista, fala assim em cantor, fala né? Sim. Existe, ela falou de outro segmento que tem, né? Falou dos artesãos. Os artesãos, né, tal. A prefeitura, o seu trabalho, né, só para a gente deixar claro isso, o seu trabalho não atrapalha a prefeitura, pelo contrário, até auxilia. Sim, na verdade, assim, os produtores culturais, o que a gente faz? Por exemplo, em 2019, eu consegui um PROAC Edital, né, que eu mandei. Inclusive, Bariri ficou em terceiro lugar com esse projeto. A gente concorreu com mais 500 projetos do estado de São Paulo inteiro. E a gente conseguiu ficar em terceiro lugar e concorrendo com Ribeirão Preto, Santos, Campinas, grandes cidades. Bariri ficou ali em terceiro lugar com o projeto. E aí, nisso, a gente traz verba para Bariri. Né? Foi contemplado o valor de R$50 mil. Então, a gente traz a verba para cá para executar. Né? Então, nada mais porque é uma força, os produtores culturais. Se as prefeituras realmente entendessem, né, o que é o nosso serviço, o que é a ajuda que a gente oferece, a gente poderia agir muito mais em conjunto, certo. Né? União faz a força. União faz a força, mas assim, nessa administração, com a Stephanie, com a Raika, eu vejo muito essa colaboração, essa cooperação, elas têm muito disso. E tanto que o conselho saiu justamente por causa disso. Mas, em contrapartida, não é só isso. Né? Se a gente, por exemplo, tivesse uma mobilização maior entre os artistas, por exemplo, quando eu falo artista, não só artista, gente, pode ser qualquer pessoa que atue na economia criativa, né? E tivesse essa mobilização maior, nós poderíamos fazer uma organização e pleitear coisas muito maiores. Mas isso tudo a gente está engatinhando, a gente está tentando fazer com o conselho, né? Tem muita dificuldade, a gente está começando do zero, enfim. São coisas importantes para a cidade, mas sim, o produtor cultural, nosso trabalho é sim colaborativo, né? Não que o meu trabalho dependa da prefeitura, eu posso tocar a minha vida sem a prefeitura. Mas se eu tiver a prefeitura do meu lado, eu vou muito mais longe e levo muitas pessoas comigo mais longe. Né? Então essa é a questão maior aí. Posso rapidinho, Osório, fazer um intervalo? Claro que você pode. 7h25. Você pode tudo, Pedro. Muito obrigado. Ele tá contente assim, mas depois a gente vai falar de esporte, Osório. Não, hoje não, vai. Fica tranquilo. Hoje Daqui a pouquinho a gente volta, fique com os aniversariantes do dia. Aniversariantes do dia. Completam mais um ano de vida. Lisete Aparecida Dias, Aparecida Tonim, Romeu Lenotti, Paulo Maurício Matiuso, José Aparecido de Araújo, Orlando Del Torto, Lisias Roberto Aguiar,
Maria Alice de Sá Mozarelli, Fernando Bolsoni de Castro, Nami Eide, Soraya Regina Fará e Ana Carolina Calegari. A todos o nosso parabéns. Parabéns, parabéns pra você. Auto Posto Aquilante, onde você encontra qualidade e bom atendimento. No Auto Posto Aquilante tem diversos tipos de acessórios para o seu veículo. Tem troca de óleo e filtro em até 3 vezes no cartão, além do melhor combustível. E tem mais, na loja de conveniência tem uma grande variedade de doces, salgados e até pão de queijo. O Auto Posto Aquilante tem a parada da bebida. Lá você encontra sua bebida super gelada com o melhor preço. Auto Posto Aquilante, a qualidade que você já conhece, agora cuidando do seu veículo. Sente o clima. Onde você estiver. 91 FM. As óticas Fabrilen trabalham com as maiores e melhores marcas e armações, como Ana Hickman, Ray-Ban, Clipping, Boss, Polo, Ralph Lauren, Carreira e muitas outras. Lembrando que muitas dessas marcas em Bariri você só encontra na Fabrilen. Em lentes multifocais ou lentes especiais, também oferece toda a linha dos maiores fabricantes mundiais: Essilor, Varilux, Roya e Zeiss. Aproveite essa super promoção de lentes multifocal exclusiva das óticas Fabrilen. Multifocal Varilux Comfort, só 890 o par. Multifocal Varilux Liberty, só 549 o par. Esse preço você só encontra na Fabrilen. Em Bariri são 2 lojas, uma na Claudio Honor Barbieri 638 e uma no centro, na 15 de novembro 877. Bom Dia Cidade. As informações na sua manhã, pelo Sistema Beluso de Rádio. A farmácia Essência do Ser traz para você. Vida e saúde, para você viver melhor. Quando for para a cama, procure não levar o seu celular com você. Deixe-o em outro cômodo ou desligado. E só pense nele quando acordar no outro dia. O celular estimula o cérebro, deixando em estado de alerta, ao invés de relaxá-lo. Por isso, se você ficar mexendo nele antes de dormir e com o quarto escuro, vai ser muito mais difícil pegar no sono. Vida e saúde, você sempre em dia com seu corpo. O recado agora é da doutora Denise Dacier. Você está de dieta, mas morre de vontade de comer doce? Ou tem vontade de comer doce o tempo todo? Então, tenho uma boa notícia. Você pode diminuir o desejo de comer doces com um simples spray. Não entendeu? Eu vou te explicar. A farmácia Essência do Ser desenvolveu um spray antidoce. O spray antidoce contém na sua formulação o extrato de Gimena silvestre. A Gimena silvestre é uma planta de origem indiana que naturalmente tira a vontade de comer doce, evitando a ingestão de calorias e, portanto, colaborando com as dietas de emagrecimento. São os compostos fitoquímicos presentes na gimena que mascaram o gosto doce que sentimos ao ingerir alimentos doces. Esse efeito momentâneo vai te ajudar a resistir quando der aquela vontade de comer doce. Para saber mais sobre o spray de gimena, entre em contato com a farmácia Essência do Ser. Nosso telefone é o 3662-3724 e o nosso WhatsApp é o 98202-9100. Bom Dia Cidade. Estamos de volta com o Bom Dia Cidade nesta segunda-feira. A Cleuzinha veio nos avisar aqui que a cultura também já está restabelecida. Rádio Cultura estava fora do ar aí devido a uma queda de energia que nós tivemos recentemente. Aí faltando 1 minuto para entrar o programa no ar, tivemos uma queda de energia que acabou prejudicando um pouquinho os trabalhos aqui, mas tudo restabelecido. Agora você também nos acompanha através da Rádio Cultura. Noemi, quando se fala em investimento da cultura, tem muita gente que às vezes torce o nariz, fala, mas a gente está em pandemia, tem que gastar dinheiro com a saúde. Vamos deixar bem claro que assim, é um investimento do governo do estado. E assim, além da questão da pandemia, muitos artistas, muitas pessoas que dependem da cultura estão aí sem receber, estão aí passando por dificuldades também, né? Exatamente. O pessoal, né, tem pouco conhecimento nessa questão do impacto que a cultura tem, sobretudo, por exemplo, na economia, né? O setor cultural do estado de São Paulo
ele fica entre os 10 mais rentáveis, né? A economia criativa fica entre os 10 mais rentáveis do país, né? Hoje a gente tem 80 bilhões de reais gerados anualmente. Então, é muita grana que na verdade a cultura movimenta, o setor da economia criativa movimenta, e não só dinheiro, né? Mas a cultura também, ela exerce um papel fundamental, por exemplo, na saúde, né? Hoje a gente está aí com a pandemia. Você imagina, Osório, você trancado dentro de casa, Pelo amor de Deus. sem ler um livro, sem ouvir uma música, sem ver sua novela, né? E foi feito pesquisa sobre isso, o impacto que a cultura tem, que a arte tem sobre o indivíduo, sobre forte estresse. Aumentou o número de pessoas com problema de depressão, ansiedade. Depressão, tal, pode ser. Exatamente. E a arte e a cultura, ela vem para combater o estresse e a ansiedade, enfim, a depressão. Foi feita uma pesquisa entre 10 pessoas, né, que foram entrevistadas. 8 falaram que a arte e a cultura diminui a sua ansiedade, o seu estresse, ajuda a combater. Então também é uma questão de saúde. As pessoas falam, a cultura, não sei o que. Não, pera lá, você também precisa ter a sua saúde mental. Então também é uma questão de saúde e também tem o grande impacto econômico. Cada R$1 investido na cultura, R$1,5 volta para os cofres públicos. Então também é o dinheiro que é investido e retorna mais, né, do que foi investido para a economia e também para o governo, enfim. Isso que você falou, Pedro, por causa da pandemia e tal, a gente sabe que a pandemia é prioridade de todos os governos, em todos os níveis, né? Estadual, municipal, federal, a gente sabe disso. Agora, a gente sabe que também não pode parar o mundo por causa da pandemia, né? Tem que seguir todos os segmentos de uma administração. Você já pensou se você não limpa a rua mais? Sim. Por causa disso, você não carpe terreno mais, né? Você não... Então como é que você que faz? Aí não, com Você certeza. vai melhorar uma coisa e piorar outra. Então, o que eu fico bobo é que tem dinheiro, né? Existe dinheiro. Sim. Você vê quanto foi gasto aí na pandemia, e foi justo gastar, você percebe que tem muito dinheiro. Ele não está liberando 200 milhões agora, é porque tem dinheiro. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Noemi, não do trabalho da prefeitura, não é sobre isso que eu quero falar, e nem do seu trabalho. Eu quero perguntar para você, como é que você vê a cultura em Bariri? Como é que você vê? Bariri é uma cidade que o pessoal tem cultura, muita gente, você conhece muita gente que trabalha de artesão, como é que você vê esse segmento da cultura em Bariri? Bom, Bariri, na verdade, para mim, né, e para muitas pessoas que têm conhecimento próximo aí da cultura, eu afirmo que Bariri é um celeiro, né, de artistas, enfim, de agentes culturais importantíssimos. Bariri, nós temos todas as vertentes, se for ver, muito ricas, né? A questão da história, por exemplo, do patrimônio, que é uma coisa que eu gosto muito. Por exemplo, a gente tem o Museu Mário Fava, até fazendo um merchanzinho, porque eu também presto serviço ali. Não é merchan, não, pode falar. Né? Ontem, para vocês terem noção, quanto o Museu Mário Fava é importante, ontem o museu saiu, né, numa reportagem em rede nacional. Né? O Museu Mário Fava saiu com uma reportagem na Band News. Então nós saímos ali, Bariri está ali representado pelo museu. E no museu a gente recebe muitas pessoas do Brasil inteiro, inclusive também de fora do país. Um museu muito importante para a cultura. Mas nós também temos a história aqui, que é muito rica. Até porque, só não interromperam vocês, já interromperam, isso é porque a história do Mário Fava, ela ultrapassou fronteiras, né? A história dele é até os Estados Unidos, então... Isso, é um herói nacional, né? É mundial, se você for ver. Sim, com certeza. E até deixar um abraço para o meu amigo Cavinha, para o pessoal lá do museu. Mas assim, o que eu sempre eu gosto muito de fazer com o Cavinha, que a gente tenta fazer sempre, enaltecer a história da cidade, né? A gente tem os projetos para isso. Nós temos a Igreja Síria também, que apesar das condições que está, mas ela é um grande patrimônio que a gente tem aqui. Nós temos muitos elementos da história, do patrimônio.
Mas nós temos também do artesanato, o próprio amarrio, né? O amarrio, poxa vida, é um artesanato que é próprio de Bariri. Só existe em Bariri, né? E agora, no ano passado, graças ao Leandro Gonzalez, a gente conseguiu tornar o amarrio o primeiro patrimônio imaterial da cidade. Olha. Né? Então, o amarrio é muito importante. Agora a gente está numa luta para ir para o governo do estado, né, pelo Condefat, para tornar ele patrimônio imaterial pelo estado de São Paulo. Então, assim, nós temos o amarrio aqui que também estava super esquecido. Eu fiz um levantamento também, existiam, que eu vi lá, 7 ou 8 artesãs somente fazendo, e todas acima de 50 anos, né? A maioria aí de 70, 75, ou seja, elas estavam envelhecendo e não estavam conseguindo repassar esse conhecimento. Ou seja, porque é uma pena, né? Uma pessoa ter toda a experiência e não passar. Não conseguir repassar, porque antes do projeto, faziam 10 anos que não existia nenhuma ação, né, de fomento ao amarrio, né, de oficinas, enfim. E aí a gente veio e começou a movimentar isso, porque o que acontece? As artesãs, uma hora, elas não vão passar mais, né? Elas envelhecem, elas não vão passar mais, e o amarrio pode morrer, né, aqui em Bariri. Então é uma luta que a gente está aí travando para que o amarrio subsista, né? Tem também na música, né, mesmo, aqui nós temos a viola, nós temos grandes compositores também, né, Osório? Além disso que você está falando, o Márcio Camargo está participando conosco aqui. Ele disse que o ponto mais forte da cultura em Bariri, no ponto de vista dele, é a música, que existe há décadas, desde o tempo da família Regina e por aí vai. Exatamente, a música aqui, a gente tem uma grande concentração de músicos aqui, na música caipira, no rock, né? Tem muita banda boa aqui. Nós temos um hip hop, né? O Colmeia, que ele é reconhecido nacionalmente, também nacionalmente, né? Que é baririense. Enfim, a Bariri gente, é que as pessoas falam, Bariri não tem cultura. Não tem cultura porque você não tá vendo. Bariri é rico, né? Hoje, é rico em cultura. Hoje, por conta da pandemia, você não pode fazer show, nada. Mas teve uma época, né? Eu gosto de lembrar, porque foi um tempo gostoso, né? De fazer. Eu e o Laudeni, a gente fazia um programa por conta da prefeitura. O programa era da prefeitura, a gente apresentava na Praça da Matriz. Uma vez, era cada 15 dias, acho que era cada 15 dias. Uma vez a gente trazia dupla sertaneja, outra vez trazia banda de rock. O Márcio participou mais de uma vez desse programa. Só que isso aí por conta de, né, saiu aquele prefeito, tal, acabou, e aí também entrou a pandemia agora, mas era uma coisa que a gente divulgava, né, era uma forma de divulgar. Pelo menos na música, né, a rádio podia fazer isso, né, e a rádio fez isso, né. E ainda dentro do assunto do Márcio, aqui ele está dizendo, ó, que no último dia 18 abriu inscrições aí para o PROAC, Noemi. Ele diz aí que os agentes culturais precisam estar atentos a essa situação, são mais aí de possibilidades de projeto. Ele tem compartilhado isso com os agentes culturais aqui em Bariri e em outras cidades. Só que ele também, que curiosamente, o presidente Jair Bolsonaro vetou a PL 795 da Lei Aldir Blanc. E o TCU aprovou a PL 795. Existe esse imbróglio jurídico também. Como é que você está vendo todas essas questões? Exatamente. Foi uma notícia que a gente recebeu aqui, que a gente estava acompanhando. Inclusive, agradecer o Márcio, que é um grande parceiro nosso. A gente luta muito pela cultura aqui. A gente sempre está antenado juntos aí para ver o que a gente pode fazer, né? E a gente estava na expectativa da sanção, na verdade, né, presidencial em relação à Lei Aldir Blanc, que hoje nós temos uma verba aqui, pouco mais de R$100 mil em Bariri, parado, né, por causa desse imbróglio jurídico que está rolando, e a gente estava aguardando a sanção do presidente para a gente poder utilizar, né, a prefeitura poder abrir os editais, enfim, fazer toda a ajuda dos artistas, fomentarem todas as ações culturais. E o TCU deu uma condição favorável, né, deu uma decisão favorável para a utilização desse recurso dos municípios que estavam parados. E a gente estava crente que ia rolar, né? Não, o Bolsonaro vai aprovar, porque se o TCU aprovou, né, que é o Tribunal de Contas, não tem como ele ir contra, né? Pois não. Ele realmente vetou.
Esse dinheiro fica parado em Bariri agora, ele volta para a União. Então, agora sim, o que a gente tem de concreto, né? O Congresso ele pode derrubar esse veto. E ele tem até hoje para fazer isso, né? Mas a gente não sabe se ele vai derrubar ou não. Se ele não derrubar, provavelmente, que isso é uma questão, não é certo, né? É só uma cogitação. Muito provável que os municípios terão que entrar individualmente na justiça para poder utilizar com o respaldo da decisão do TCU. Então, assim, vai da iniciativa da prefeitura, né? Aí fica um pouco mais complicado. Então, assim, o que a gente tem esperança é que ainda hoje o Congresso derrube esse veto. Se derrubar, belezinha, a gente pode, né, usar o dinheiro aqui em Bariri. Mas se não, a prefeitura vai ter que se movimentar, se for a vontade dela, da gestão, se movimentar para poder utilizar esse dinheiro. Como é que você vê, Noemi, uma decisão no começo do mandato do Bolsonaro, né? Eu não sei exatamente tudo que aconteceu, mas ele cortou uma verba que era liberada para shows aí. A Lei Rouanet, né? Exatamente, essa lei aí. E aí questionava-se que uma pessoa, e eu vou citar o nome porque foi citado pela própria imprensa, a Cláudia Leite lá, que ela ia fazer um show, então ela cobrava R$1 milhão para fazer o show, o governo liberava para ela, e ela, além disso, cobrava o ingresso. A partir da hora que o governo está pagando o show, ele está pagando para o povo assistir, então ela não pode cobrar o show, né? E também não sei se isso aconteceu, mas foi o que disseram. E ele falava que o dinheiro tinha que ser liberado para quem estava começando. Eu acho correto, né? Porque quem já se consagrou, ele sobrevive sozinho, ele não precisa da ajuda. Como que você vê isso? Na verdade, assim, a antiga Lei Rouanet, né? Inclusive ele até mudou o nome, porque carregou esse estigma, né? Dessas questões aí. O que eles decidiram? Eles fizeram uma reformulação da Lei Rouanet. Eles primeiro colocaram um teto, né, para que não ultrapassasse daquele teto o valor do incentivo fiscal. E também eles dificultaram um pouco essa questão dos artistas consagrados. Então, assim, teve algumas coisas que melhorou, né, nessa questão aí. Houveram alguns pontos, sim, que melhoraram, inclusive pra gente aqui, que é pequeno, enfim, que a gente está no interior. Mas, em contrapartida, Osório, foram tantas movimentações do governo federal em questão da Lei de Incentivo Federal, que é a Lei Rouanet, que hoje, para você ter noção, existe uma grande movimentação porque está paralisado, né? Meu pai, por exemplo, Ricardo Rodrigues, ele tem projeto pela Lei Rouanet, que ele está executando, e todos os produtores que dependem da Lei Rouanet tá sofrendo muito, porque o governo federal praticamente travou tudo, né? Ele travou tudo. A gente não sabe o porquê, né? Mas o governo federal, ele tem essa questão com a cultura que está dificultando a vida né, dos agentes culturais, principalmente, por exemplo, a questão do veto é uma delas, né? Ele não foi um dos primeiros, foi inédita essa decisão presidencial e contra o TCU, né? Uma coisa que foi inédita. Não se havia falado ainda de presidente que fosse contra uma decisão do TCU, e o Bolsonaro foi. E ele falou lá que foi por questão jurídica, enfim, mas não tinha porquê, né? Enfim. E fora isso, também tem a questão das leis de incentivo federais, que está tudo travado. Enfim, lá no governo federal, eles paralisaram tudo, falando que por causa da comissão que está sendo levantada. Mas, poxa vida, faz quase 4, 5 meses que não levantou essa comissão ainda. Quer dizer, o dinheiro da Lei Rouanet está tudo travado. Né? Isso, o que acontece? Trava o sistema inteiro nacional. Né? Então, é triste isso, é muito triste pra gente. Porque a gente quer que o negócio flua, existem muitos benefícios, como eu já citei aqui. E o governo federal, infelizmente, está indo na contramão. Né?
né? Não é querer falar mal, enfim. Mas essa é a realidade. Até em defesa dele, né? Eu não vou ficar defendendo ele aqui, porque tem coisas que você não tem como defender, né? Mas por conta da pandemia, que não pode. Isso eu estou falando no segmento de show, né? Por conta de não poder ter show presencial, isso também não faz com que ele deixe de lado isso por enquanto, ele não está levando a sério isso, porque na verdade você não pode fazer um show musical, você não pode fazer uma exposição de alguma coisa que vai causar aglomeração, você não pode fazer. Então você não acha que é isso que ele está segurando? Mas aí, deixa eu só complementar, aí vai naquilo que você falou. A gente não pode não pode parar, não, tá certo. Pandemia, mas eu estou ele, será que ele não está fazendo isso? Ele não está aproveitando essa situação para... O argumento, na verdade, que ele está utilizando é esse, mas o que acontece? É a mesma pesquisa que eu revelei aqui, né? A arte e a cultura, ela está ajudando a população nesse momento, na saúde mental. Então, existe sim escopos que a gente pode produzir cultura sem ter aglomeração. Fora o impacto econômico que isso gera. Lembra que eu falei que cada R$1 investido, 1,5 volta, né, de investimento? Então não é também só a questão do social, enfim, da saúde, mas também o impacto econômico que está deixando de ser feito. Eu recebi uma pergunta da Angélica Mazzotti, ela disse que se procede, por exemplo, se não foi aprovado ainda a lei por causa de fraudes. Fraudes a gente sabe que a Lei Rouanet teve, né? Isso não tem como. Em todo lugar a gente vê fraude. Sempre tem um que vai tentar burlar de um jeito ou de outro, tal. Mas a pergunta da Angélica Mazzotti é se essa decisão do presidente, por exemplo, se embasa em possíveis fraudes. Não. Não tem como, né? Não, porque ele alegou do veto, né? Ele alegou inconsistência jurídica, né? Ali na lei. Ele usou um argumento ali para não vetar, né? Aliás, para não sancionar, né? Mas é como eu falei, né? Todo mundo se manifestou contrário a essa decisão dele porque ele foi contra o Tribunal de Contas. E a gente sabe que o Tribunal de Contas, quando tá errado, dá. Ele serve para isso. Ele serve para apontar os erros. Apontar erros, né? E ele contra, então realmente foi uma decisão assim infeliz, né? Infeliz para todo mundo, né? Para todo mundo da cultura, enfim. Mas a gente não sabe o que né? O real motivo, enfim. Agora a gente fica na luta aí. Agora os parlamentares, né, provavelmente vão correr atrás, mas a gente não sabe se realmente... Tem uma coisa que você falou, que o Brasil tem de defeito, né, que eu acho, embora, né, eu não sou dono da verdade, mas eu acho o seguinte, quando você fala assim, talvez esteja parado essa Lei Rouanet aí por conta de fraude. Mas não pode parar. Eu acho assim, o governo não pode assim, eu não vou fazer isso porque aí gera isso. Mas ele tem que fiscalizar, ele tem que fazer, ele não pode parar um projeto por conta de possíveis fraudes. Ele não pode, ele tem que fiscalizar e seguir. Porque senão não tem cabimento. O que ele está fazendo lá então? Com certeza. A Lei Rouanet, gente, na verdade, não teve indícios de fraudes. Né? O que na verdade foi o que aconteceu justamente houve essa grande repercussão aí na mídia que haviam projetos culturais que estavam sendo realizados para artistas consagrados, mas isso não é desvio de dinheiro. Não, o que eu quero dizer, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que alguém pode fazer um projeto e não executá-lo e receber, entendeu? Quando a gente diz de fraude, por exemplo, talvez seja nesse sentido. Eu fiz o projeto, eu recebi o dinheiro e não vou fazer. Isso a gente sabe que tem, sabe que a gente, infelizmente, tem picaretas. E vai sofrer uma grande consequência, viu, Pedro? Sim, mas é isso que é importante. Recebe uma grande consequência, inclusive. Porque você tem que provar o projeto que você faz. Mas isso que tem que ser. Pedro, se ele libera dinheiro para fazer a pessoa fazer a pessoa não faz, ele tem que fiscalizar. Com certeza. Se ele fiscalizar vai chegar uma hora que o cara não adianta fazer porque ou ele pode pedir o dinheiro de volta. Sim. Ele pode pedir o dinheiro de volta. Tem que começar, por exemplo, acaba prejudicando pessoas que são honestas, que querem trabalhar. Exatamente. O bom paga pelo ruim. Exatamente. É isso que não pode acontecer. Exatamente. 7h50, vamos para mais um rápido intervalo e a gente volta com o nosso bate-papo já. Bom dia! Bom dia, cidade. Bom dia. Bom dia,
Bom dia! Bom dia! Muito mais economia você faz comprando no Supermercados Aquilante. Com menos dinheiro você leva muito mais. As melhores ofertas, os melhores preços. No Supermercados Aquilante você faz economia o ano inteiro. Pague menos, leve mais. No Supermercados Aquilante você vai encontrar o melhor atendimento, tudo que você precisar. Supermercados Aquilante, onde o mais importante é você. Aqui você fica por dentro de tudo. Curiosidades em seu rádio. Você sabia? O músculo mais poderoso do corpo humano, em proporção ao seu tamanho, é a língua. Todos os dias você curte aqui uma curiosidade legal pra você. Vicari Engenharia e Arquitetura, projetos de construção, avaliação de imóveis, vistoria em construção, assistência técnica em perícia judicial, engenharia de seguro do trabalho, adequação e vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso e muito mais. Antes de construir, consulte Vicari Engenharia e Arquitetura. Telefones 14 981 38 19 84 e 16 997 52 39 30. Bom dia, cidade. De volta com o Bom Dia Cidade. Eu falei que o PROAC abriu inscrições no último dia 18. Não, dia 18 é amanhã, terça-feira é amanhã. Então que serão abertas aí as inscrições para os editais do PROAC. Obrigado, viu, Márcio? Valeu. Agora, Noemi, como ajudar, por exemplo, essas pessoas, esses agentes culturais a buscarem esses projetos? Então, eu até, na verdade, a gente tem várias parcerias, né, de artistas que já vieram nos procurar, conhecendo o trabalho, tudo, eles já vieram nos procurar para poder fazer parceria e mandar projeto. Mas, gente, é assim, se você, por exemplo, está ouvindo aí, poxa, eu tenho um grupo de dança, ou eu sou artista plástico, ou mesmo eu quero mandar um projeto, sei lá, da minha banda, você tem condições sim de enviar. Né? Dentro do PROAC Editais, inclusive, tem um eixo que é só para artistas iniciantes, que, por exemplo, mandaram 1 ou 2 projetos ou nunca mandaram, que é justamente para fomentar esses artistas que estão começando na produção cultural, enfim, no fomento direto. E você pode sim participar, mas, poxa, eu não sei nem por onde começar, eu não sei escrever um projeto. Existe muita bibliografia aí, muitos livros, enfim, até na internet existem cursos que ensinam a como elaborar projeto. Hoje, infelizmente, a gente não tem um tempo hábil para elaborar um curso, enfim, para dar aqui em Bariri. Inclusive, o Ricardo Rodrigues já fez isso há 2 anos atrás. E, infelizmente, teve muita pouca procura, né, desse curso. Mas é justamente o que a gente quer ensinar as pessoas a fazerem sozinhas. Mas a população precisa ter essa conscientização. Pera lá, eu posso fazer eu posso correr atrás. Então, se você tiver esse interesse de você elaborar o seu projeto, procura a gente, procura o Ricardo Rodrigues, enfim, pode procurar o Márcio, que eu tenho certeza que também ele vai, ele é muito solícito, e que a gente, de repente, dá alguns toques, indica livros, enfim, indica os caminhos das pedras aí, para a pessoa ser bem sucedida também em um projeto desse, porque afinal, gente, o PROAC, né, que é um valor... O Márcio falou aqui que está à disposição, viu? Ah lá. Esse PROAC desse ano é um valor recorde, né? Pelo que eu vi ali, existem projetos no mínimo de 50 mil, né? Então, assim, é um projeto que sustenta o artista o ano inteiro. Então, realmente vale a pena você se esforçar aí 15, 20 dias da sua vida para o ano que vem você ficar garantido, né? Então, é só procurar a gente, enfim, ou mesmo pesquisar pela internet, que tem muito material que vai te orientar, sim, nessa questão aí. Deixa eu te perguntar um negócio. Esse dinheiro que você está falando, esses 200 milhões que o governo está liberando aí, se você fizer um projeto e receber um dinheiro desse, uma pessoa de Bariri que tem uma banda, ela procurar você pode liberar dinheiro para ele? Não, tem que ser direto do governo para ele. Esse dinheiro que você recebe não é para isso ou é para isso? Não, é para isso. Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu escrevi um projeto de banda, né? Sei lá, para fazer um CD, vamos supor.
para fazer um álbum de música autoral. Então eu fui contemplada nesse projeto, vamos supor R$50 mil. Esse projeto, na verdade, para eu enviar e ser aprovado, ele tem que estar muito bem costurado, né? Então, o que a gente fala? Dentro desse projeto, nós temos a planilha orçamentária. Cada valorzinho, né, cada real, tem que ter uma destinação. Então, por exemplo, assim, eu tenho, sei lá, R$10 mil para a banda que vai fazer a elaboração das músicas, a criação da música. Aí eu tenho R$5 mil do estúdio. Aí eu tenho R$10 mil do audiovisual. Tudo tem que ser colocado. Tudo tem que ser muito bem. E outra coisa, para editais é diferente de lei de incentivo. Projeto para editais, eu tenho que já prever, inclusive, os profissionais que vão trabalhar nesse projeto. Então eu tenho que mandar a ficha técnica de cada um. E cada pessoa que for trabalhar, uma dica que eu dou aí para quem quer elaborar projeto, pega os tops da galáxia, né, que a gente fala, pega as pessoas que são referência no mercado, naquele mercado proposto. Então, por exemplo, se eu vou contratar uma empresa de audiovisual, qual é a melhor empresa de audiovisual que tem na região? Porque isso dá muito peso para o projeto. O parecerista olha e fala, ele pegou alguém que tem bala na agulha que vai executar. Essa é a maior preocupação do parecerista. Você tem que vender o projeto. Na verdade, você tem que vender o projeto. Vender o peixe, né? Vender o peixe, né? É exatamente isso. Então, o parecerista ele tem que olhar e se convencer de que aquele proponente é capaz de receber essa verba toda e executar o projeto do início ao fim. Mas eu não sei se eu fui bem claro na minha pergunta, talvez eu não tenha sido claro. Quando você faz um projeto para você receber dinheiro para o seu trabalho, né? Então, vamos supor, vem R$100 mil para você. E uma pessoa procura você de uma banda, você pode liberar o dinheiro para a banda direto, não? Depois de liberar... Não, depois... Mas se a banda estiver dentro do projeto, é isso, né? Que você está perguntando? Se a banda já estiver prevista, né? O orçamento da banda já estiver prevista dentro do projeto, eu tenho obrigação de liberar o dinheiro. Porque se eu não liberar... Existe na prestação de conta... Isso que eu ia falar, tem que ter uma prestação de conta. Isso, gente, é tudo muito, muito sério. Não tem, por isso que eu falo, é muito difícil você fazer falcatrua. É muito difícil. E é difícil porque, às vezes, você pega uma pessoa muito simples, né? É muito comum isso aí. Você pega uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e ela tem uma baita de uma cabeça para escrever uma música, por exemplo, mas ela não tem cabeça para elaborar. Esse que precisa de ajuda, sim, né? Porque aquele que sabe bastante, ele vai procurar, né? Então, é bom a gente falar aqui, e você até deixar um telefone, deixar endereço para a pessoa te procurar. Uma pessoa que tenha uma ideia boa, procurar você. Sim, exatamente. Por exemplo, por isso que a gente fala que quando o projeto é contemplado, a gente traz para a cidade. Porque a gente precisa usar os recursos, os serviços, as pessoas que tem na cidade. Então, a gente espalha esse dinheiro, não fica tudo para Noemi, né? Eu vou fazer o meu serviço só de produção cultural, mas vai ter a artesã que vai receber da elaboração do produto dela, vai ter a pessoa que vai fazer o vídeo, vai ter um monte de gente por trás aí, né? E isso é muito importante, porque quando a gente fala de orçamento, até na planilha orçamentária, por exemplo, se eu colocar lá R$10 mil pro Pedro, que ele vai fazer a transmissão aqui na 91 para mim, né? Opa, 10 mil, vambora, fechou. Tá fechado. Assina onde? O que eu tenho que fazer? Quando eu receber o dinheiro, eu tenho que mandar para ele na data que eu falei que eu ia mandar no projeto e para conta dele. Eu não posso ir lá tirar o dinheiro. Tem que ir diretamente para a conta dele. Então é muito difícil a pessoa fazer qualquer coisa ali que esteja fora. Eles amarraram de um jeito que... não tem como. Por isso que eu falo, leis de incentivo e projeto cultural, a gente não conhece, a gente não tem experiência. Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer alguma coisa errada aí e ser beneficiado por ilegalidade. Que bom. Que continue dessa forma. Continue assim, né? Rosário José, mais alguma pergunta para Noemi? Não, eu só falo para que se ela tiver alguma coisa que nós não perguntamos aqui, você quiser expor, por favor.
Só aproveitando a oportunidade, né, gente? A gente está com 2 projetos, inclusive em junho a gente já finaliza, que é o do Amarril. A gente está fazendo o site do Artim Amarril, e lá no site a gente vai ter as oficinas de Amarril, né? E já em junho a gente vai disponibilizar, então quem puder seguir a gente no Instagram, no Facebook, que é @NoemiRodriguesArt, fica ligado, a gente tem sempre projeto bacana. Tem também outro projeto que é pinta e borda, né? Faça o seu autorretrato aí pra mulherada, trabalhar autoconfiança, feminilidade também, que a gente está executando também através do PROAC. Então, assim, tem muita coisa boa. Segue a gente lá, que vocês vão ver bastante coisa legal. O pessoal tá perguntando o seu setor. Na verdade, você não é ligado à prefeitura, não, né? Só pra gente deixar claro também. Isso, exatamente. O pessoal confunde muito isso. Sim. Acha que eu sou da prefeitura. Não sou da prefeitura, eu sou produtora cultural. Produtora cultural, ele produz, né, eventos, ações culturais, mas não tem nada a ver com a prefeitura. Seu pai também é produtor? Eu sou cria do meu pai. Você é cria do seu pai, isso é claro. Tem algum contato, Noemi, para que o pessoal queira, além do Instagram, alguma coisa que você possa passar? Sim, tem o meu WhatsApp, quem quiser pode entrar em contato comigo lá, que é o 14 99651 3657. Pode me procurar, que a gente fica à disposição, qualquer dúvida. Para assuntos culturais, senão o Elton Boff vai pra cima, né? É verdade. Vou mandar um beijo pra ele também. Já mandou aqui, ó. Já mandou o seu bom dia, tá aqui participando. Ele fica ligado. Meu grande parceiro, não tenho que reclamar, sempre me incentivou. Pessoa maravilhosa. Mas deixa eu... Agora é rapidinho. Ele falou da pessoa que pode entrar em contato com você pelo WhatsApp, mas você sabe que tem gente que não tem essa facilidade de usar o WhatsApp. Ele tem um endereço, se você quiser dar, né? Que a pessoa pode te procurar pessoalmente. Então, eu não tenho... Na verdade, assim, eu trabalho home office, né? Então, eu não tenho um escritório, mas a pessoa procurando por WhatsApp, eu vou atender de melhor forma possível. Tem também, a pessoa pode procurar lá a Raica também, né, da prefeitura ali, ela está à disposição da pessoa. Ela pode direcionar. Ela pode orientar também, né? Certo. Não só eu, mas também a prefeitura também pode orientar. E que aí é lá no Mário Fava, no Centro de Exposição Mário Fava, que ela fica, ela também está lá para isso também, para orientar os artistas também. E você tem um contato, segundo você falou no começo do nosso bate-papo, com a Stephanie, né? Isso. E para juntar mais esse trabalho de vocês. Precisa, né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Eu não trabalho para a prefeitura, mas a gente pensa em trabalhar junto. Você não trabalha para a prefeitura, mas pode trabalhar com a prefeitura como parceira, né? Isso. Noemi, mais uma vez, obrigado. A gente agradece mais uma vez você aqui conosco. Quando tivermos mais novidades, as portas estão sempre abertas. Eu agradeço, gente. Muito bom estar aqui. Agradeço de coração. E é isso aí. Tenha um bom dia, gente. Osório, mais alguma colocação? Não, só agradecer, né, a Noemi. Com certeza, como ela falou, ela vai voltar aqui, porque o trabalho flui, né? Então, cada novidade, você tem as portas abertas para falar com a gente. Não deixa a gente só convidar você. Ligue também quando você precisar. Ah, legal. Perfeito. Eu vou ligar sim. Obrigado a todo mundo que participou conosco aqui pelas perguntas através do WhatsApp, Facebook. Daqui a pouquinho a gente volta então com as notícias da nossa região. Bom dia, cidade! Bom dia, cidade! Bom dia, cidade! Bom dia! Bom dia, cidade! 91 FM! Pra você que tem bom gosto, pra você que tem estilo, Palácio dos Esportes. O calçado que combina masculino e feminino. Palácio dos Esportes, tudo é exclusivo. Artigos esportivos, confecções. Palácio dos Esportes, as melhores opções. Palácio dos Esportes. Bom dia! Bom dia, cidade! Bom dia!
Está precisando de crédito rápido e seguro? Promotora Mais. Crédito para aposentados e pensionistas do INSS, crédito pessoal para assalariados, financiamento e refinanciamento de veículos e imóveis. E para você, servidor municipal, a Promotora Mais está fazendo empréstimos consignado. Fale com a Gisele, Natália ou Eduardo Bergamaschi. Promotora Mais, a casa do aposentado de Bariri é a Promotora Mais. Respeito e agilidade para você. Promotora Mais, na rua 7 de setembro, 993, Sala 2. A Sala 2 da Galeria Milênio. Telefone 3662-4149. Rádio 91 FM. 91 FM. Manzucci Odontologia, do Dr. Giovanni Manzucci. Agora em novas e modernas instalações, com equipamentos de última geração, com muito mais conforto e qualidade para os pacientes e amigos, com o mesmo carinho, atenção e profissionalismo que você já conhece do Dr. Giovanni Manzucci. Agende agora mesmo a sua consulta, porque afinal de contas, o seu sorriso é o seu cartão de visita. Manzucci Odontologia, Rua Tiradentes, 341. Telefone 3662-3584. Bom dia, cidade. 91 FM. Estamos de volta com o Bom Dia Cidade. Recebemos hoje a Noemi Rodrigues falando sobre cultura. O governo do estado anunciou o maior investimento de cultura nos últimos tempos aí e nós trouxemos ela para justamente debater sobre esse assunto. Mas agora o Osório José traz as ofertas dos supermercados Aquilante dessa segunda-feira. Oferta é muita coisa. Talvez não dá tempo de falar de esporte hoje. Não, o esporte é prioridade hoje, Osório José. Tá bom, vamos lá. Ó. Comece a semana economizando com as ofertas da Rede Star Aquilante. Feijão Star 1 kg, R$ 6,98. Leite integral Aurora, R$ 3,99. 1 litro, né? Achocolatado Muc, 400 gramas, R$ 2,99. Creme de leite. Eu tô com uma dificuldade para ler agora óculos, que eu percebi que eu tô sem óculos. Puxa vida. Vamos lá, então. Creme de leite Mococa, 200 gramas, R$ 2,99. No Clube, R$ 2,49. Detergente IP, 500 ml, neutro ou CRI, R$ 1,58. Sabão em pó Tixan, caixa de 1 kg, R$ 6,98. No Clube, R$ 6,79. Tomate Pisadoro, R$ 2,99 o quilo. Laranja Pira Rio, R$ 2,39 o quilo. Supermercados Aquilante, onde o mais importante é você. E beba com moderação, Osório José. Nós começamos o nosso giro de informações aqui com uma notícia não muito boa, né? Uma notícia triste que nós tivemos ontem. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morreu na manhã de ontem, aos 41 anos. Foi uma nota encaminhada aí através da sua assessoria de imprensa. O prefeito lutava contra um câncer no sistema digestivo, com metástase nos ossos e no fígado. Felizmente ele deixa o seu filho de 15 anos. Bruno Covas estava internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, desde o dia 2 de maio, quando se licenciou aí da prefeitura. Na sexta-feira ele teve uma piora no seu quadro e infelizmente aí ontem o Bruno Covas não resistiu. Ele foi enterrado no cemitério do Paquetá, em Santos, onde foi sepultado junto com o corpo do seu avô, o ex-prefeito Mário Covas. Ex-governador. Ex-governador, isso. Ex-governador Mário Covas. Foi prefeito também, né? Sim. Bruno morreu também. O Mário Covas, que também morreu aí em decorrência de um câncer em 2001, Osório José. Exatamente. É uma pena, né? Porque no caso do Bruno, qualquer idade morrer é uma pena. Mas no caso dele, um jovem, 41 anos, né? Que foi deputado estadual, federal, foi prefeito agora, foi vice-prefeito, depois prefeito, se elegeu como prefeito. E uma coisa bacana do Bruno é que a gente não via ele se vitimizar pelo câncer. Nada. Lutou até o final, batalhou. E ele disse, né, o próprio governador João Dória disse que ele não queria ajuda de equipamentos nenhum, que ele seguisse o seu fluxo de vida natural. Então ele recebeu sedativos, aguentou bravamente ali enquanto foi possível. Infelizmente, ontem o Bruno Covas não resistiu. Ontem puseram uma matéria que fizeram com ele e ele fala justamente disso, que ele não queria privilégio, que ele é igual todo mundo, né? Então eu vi ontem, muitos políticos falaram dele, muita gente falou dele, né? Todo mundo fala assim, quando morre todo mundo vira herói, mas não é o caso, né? Se uma pessoa não quisesse falar bem dele, não ia querer falar nada, ia se abster de falar. Todos falaram, o Lula falou, né? A Dilma falou, o Fernando Henrique falou, todo mundo falou, e não teve uma pessoa que não elogiou o trabalho dele, inclusive como prefeito da cidade de São Paulo, onde deve ser muito difícil ser prefeito de uma cidade daquele tamanho. Com certeza. E o pessoal também, viu, Pedro, parabenizou muito ele também, pela forma que ele enfrentou essa pandemia na cidade de São Paulo. Sim.
Há de se destacar o Bruno Covas, justamente por isso. Eu me lembro de um episódio, só pra gente, eu sei que o tempo é apertado, mas aquele episódio da final da Copa Libertadores, em que muita gente criticou e ele falou, talvez seja a última oportunidade de eu ver uma final de campeonato com meu filho. Infelizmente foi, né? Foi a outra. Ok, notícia aqui, essa notícia aqui é mais agradável, né? O engraxate que virou empresário. Sonhar, acreditar e trabalhar? Esse é o lema que guiou a vida inteira do serralheiro Fernando Barreto, o Fernandão, na Baixada do Silvino, que sempre trabalhou na mesma região onde parte de Bauru começou. Hoje, aos 61 anos, ele recorda como passou de engraxate, seu primeiro ofício, né? Logo quando chegou ainda criança, né, com os pais na cidade, vindos de Pedreira, né, de Pedreiros foram para Bauru, até se tornar dono da serralheria Dois Irmãos, função que exerce há mais de 40 anos. Lembrando que qualquer pessoa, né, pode sonhar em ficar bem de vida. Riqueza, gente, talvez não esteja só no dinheiro, né? Eu, pelo menos, eu acho que a riqueza... O mais importante é você poder deitar a cabeça no seu travesseiro. Exatamente. Com tranquilidade, né? Mas às vezes você vence na vida, você vence por você e você vai deixar um legado aí para teus filhos, seus netos. Então isso não é riqueza, é um bem-estar que você vai deixar para sua família. É muito bacana e a gente parabeniza, né, todo aquele que venceu, inclusive um engraxate como esse. Com certeza. E olha só, as aulas continuam suspensas ainda em Matão. O documento válido desde o último sábado foi assinado pelo prefeito em exercício, Cido Ferrara. Lembrando que o prefeito de Matão se encontra em estado grave aí na UTI. Não é virtude da Covid, é virtude de uma outra doença. Preocupa a situação do prefeito de Matão, mas o prefeito interino em exercício nesse momento, Cido Ferrari, garante aí que a administração municipal segue o Plano São Paulo e as aulas vão voltar de forma gradual e, por enquanto, estão estendidas aí até julho sem a presença dos alunos. Sobre riscos, cidades voltam a endurecer medida no interior, né? Enquanto o estado de São Paulo aumenta a flexibilização, né, de atividades econômicas, algumas cidades do interior têm adotado medidas mais restritivas para conter o novo aumento da infecção Covid-19. A partir desse sábado, né, a partir do sábado, a cidade de Batatais, de 63 mil habitantes, entra em lockdown. Olha que coisa, né? Quando todo mundo está liberando. Ninguém mais falava em lockdown e a gente vê aí eles entraram. Uma cidade de 63 mil habitantes, uma cidade dá quase 2 de Bariri aí, né? Então é um lockdown com toque de recolher das 20 às 5 horas, fechamento de supermercados e suspensão até de atividades religiosas, né? É um lockdown total, fechando, né? Tudo mesmo. Desde 18, né, do dia 18, e com o retorno gradual das atividades. O aumento nos casos da Covid voltou a preocupar a prefeitura de Araraquara, cidade que ficou conhecida por ter reduzido a transmissão da pandemia. Após 10 dias em lockdown completo, nesta sexta foram confirmados 93 novos casos, totalizando 19.800 infectados e uma morte, chegando a 419 óbitos, né? A ocupação de leitos de UTI subiu 2 pontos percentuais em 24 horas, chegando a 86%. Já é preocupante, né? Com 85 pacientes internados. Então tá aí, as cidades preocupadas, né? E o governo definiu que ninguém podia afrouxar nada. Agora, apertar, cada um podia fazer do jeito que entendesse. Lembrando que estamos na fase de transição ainda do governo do estado de São Paulo e o que a gente tem percebido é que os números têm aumentado. Você falou de Araraquara, e Araraquara sinalizou à Secretaria Estadual de Saúde que tem condições de receber doses da vacina farmacêutica da Pfizer. A informação foi dada na manhã da última sexta-feira. Segundo aí a enfermeira-chefe de Serviço Especial de Saúde de Araraquara, Ângela Costa, a cidade tem um local adequado para o armazenamento da vacina, que exige aí uma temperatura específica de menos 40 graus. Então, Araraquara entra na lista aí para tentar receber essa vacina da Pfizer. Ela deu a dica aí. Araraquara deve ter outras cidades do interior que também tem essa condição, né? Cidades grandes do interior. Lembrando que amanhã, né, hoje a gente não vai falar disso, eu não sei se você tem isso com você aí, mas amanhã a gente vai falar da vacinação em massa que aconteceu ontem em Botucatu. Sim, né? Hoje deve sair os boletins, deve sair as atualizações. Isso.
Vou até tentar uma palavrinha do prefeito Pardini. Vamos ver se a gente consegue. Parece que a previsão era de vacinar 80 mil pessoas na cidade Botucatu. Gente, o Hospital de Base, olha que notícia boa. O Hospital de Base de Bauru, que é em Bauru, acumula 5 diamantes por atuação em AVC. A diamante é um prêmio por trabalhos prestados, né? Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais do Hospital de Base de Bauru recebeu mais um reconhecimento com status diamante do programa ESO, né? ESO. O prêmio levou em consideração a performance do setor no primeiro trimestre de 2021. O programa reconhece as unidades que atingem níveis de qualidade e desempenho clínico na abordagem do AVC agudo, né? Conforme indicadores pré-estabelecidos pela Angel Initiative. Vou até fazer um pequeno comentário. Quando não tinha o Hospital do Estado em Bauru, não sei se você lembra disso, fizeram a caveira, né, vamos falar assim, do Hospital do Estado, que nem tem aqui em Bariri esse prédio verde aí. E ficou parado, acho que por falta de dinheiro ficou parado. Aí o governo, não sei se foi o Geraldo Alckmin, terminou aquele hospital. Sim. Então não se fala muito do Hospital de Base, quando se fala de saúde de Bauru, fala muito desse hospital. Mas olha o Hospital de Base o que está fazendo. 5º prêmio recebido. Que bom. Então é um trabalho bacana. Eu já passei por cirurgia no Hospital de Base, sei da competência do pessoal lá. Viu? Então, quer dizer, o Hospital Estadual em Bauru veio a somar, não que não tinha um grande hospital lá. Pra gente fechar essa primeira rodada, Osório José, lá em Barra Bonita o pessoal teve que jogar água para dispersar a galera. Isso aconteceu na noite de sexta-feira para sábado. Um caminhão-pipa, um caminhão-tanque foi usado aí para poder dispersar a aglomeração que se encontrava ali na orla. Só que ontem, novamente, haviam pessoas ali. Se ele for começar a gastar água, vamos ter que pegar água do Rio Tietê para poder tirar todo mundo de lá, porque, infelizmente, ontem foi registrado novas aglomerações, mesmo com a presença de policiais, fiscais. Infelizmente, aí, as pessoas não têm consciência disso. Isso aí é uma ajuda que o próprio Ministério da Saúde pede, frio, uma água gelada. Além da vacinação que está acontecendo de forma tímida ainda, infelizmente, né, por falta da própria vacina, mas é que as pessoas tenham o bom senso também de não aglomerar, né, para que ajude também, né? Vamos falar de esporte, Osório José? Vamos Corinthians, falar de esporte. Informação de última hora, o Corinthians quase acertou pela essa manhã com o Lisca. Mas aí ele falou, eu sou doido, não retardado pra querer saber o Corinthians, entendeu? Tá bom. Olha, eu vou te falar um negócio pra você. Não tem um técnico no Brasil que não gostaria de treinar o Corinthians. Até porque quando um técnico pega um time numa draga que tá o Corinthians e levanta, ele se consagra. Sim. É muito mais difícil você pegar e treinar o Palmeiras que tá bem, treinar o Flamengo que tá bem. Aí você vai lá, faz um bom trabalho, mas não será reconhecido, porque já estava bem, você está treinando. Agora vai treinar o Corinthians, vai fazer aquele time jogar. Falando de Corinthians, Corinthians que classificou, eu falei isso aqui a semana passada. Eu falei, o Corinthians classificou o Palmeiras, vai pegar o Palmeiras na semifinal e não vai ganhar. Dito e feito. Mas sabe o que acontece? O São Paulo já ganhou jogos não para o Corinthians não cair. Sim. Mas com a vitória do São Paulo, o Corinthians deixou de cair no Campeonato Paulista. Então já teve isso, né? De time, às vezes ganha um jogo e favorece o outro. Então o Corinthians, pela força da camisa, pelo potencial, pela grandeza do Corinthians, o Corinthians não ia entregar um jogo. Mas né? futebol às vezes eu não acredito nisso. Não, mas poxa vida, você acha que o Corinthians, se fosse mais o Corinthians não ia fazer isso? Se o Corinthians tivesse feito isso, ele tinha disputado a vaga. O torcedor ontem, eu via principalmente nas redes sociais falando sobre isso. Aí classificou o Palmeiras e agora... Tem torcedor e torcedor. Se perguntar pra mim como Corinthians, você acha que deve entregar? Eu acho que não. Porque o Corinthians não tem que temer o Palmeiras. Ele jogou o Palmeiras, perdeu como podia ter ganho. Eu acho que não tem nada a ver você pegar e vender um jogo. Isso é crime, isso é ilegal, isso não é bonito, isso não é direito. Então eu acho que o Corinthians fez certinho de ganhar. Embora se ele tivesse perdido, ele estava jogando ontem com o Novo Horizontino. Pois é. A possibilidade dele para a final era maior. Agora não foi, mas ninguém vai falar que o Corinthians vendeu o jogo para não favorecer o Palmeiras. E quem você acha que deve ser o próximo técnico, Osório José? Olha, o Corinthians, pelo sucesso que passou no Corinthians, o Carille, eu acho que o primeiro nome que eles vão tentar vai ser ele.
O Mano também eles estão falando, né? Eu estava vendo que o Mano Menezes também, porque o Mano Menezes também teve uma passagem boa pelo Corinthians. E o Lucha? O Luxemburgo também teve passagem boa pelo Corinthians, só que depois ele foi caindo, né? Ele não teve mais uma grande participação assim, né? Você vê, ele pegou o Palmeiras agora, acabou saindo do Palmeiras com um time bom na mão, né? Então eu não sei se ele está ultrapassado ou não. Ele é um grande técnico, ele é um cara, né, que conhece. Não sei, pode até ser. Mas eu acho ainda que o Corinthians, ele não vai trazer o Tite, por exemplo, porque o Tite não vai deixar a seleção brasileira para treinar o Corinthians. Também, né? E também tem essa questão aí, né? Mas às vezes é melhor você pagar um salário bom para um técnico que faça o time jogar do que não, né? Exato. Também não estou criticando tanto o Mancini, não, porque... Tirou água de pedra ali, ele né? Tirou água de pedra, ele pegou o Corinthians caindo, né, para a segunda divisão ali, segurou a ponta, tirou o Corinthians da classificação, quase classifica o Corinthians para a Libertadores, mas eu não vejo ele com carisma para treinar um time grande, você entendeu? Tem muito técnico que é assim, né? Que ele sobe time para a divisão especial, não deixa time cair, mas quando ele vai treinar o time, não dá certo. Exato. Teve outros técnicos, como o Mancini, que passou em time grande e não deu certo. Teve muitos. As finais devem ser definidas hoje pela Federação Paulista, muito provavelmente quinta-feira o primeiro jogo da final no Allianz Parque, né, o estádio do Palmeiras, e no domingo no Morumbi o São Paulo que venceu por 4-0 o Mirassol. Parece que estão tentando levar o jogo para 2 domingos seguidos aí. Seria melhor, lembrando que os dois times jogam amanhã pela Libertadores. Mas né? Parece que também complica os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Aí já complicaria. Eu queria falar rapidinho do jogo de ontem do Corinthians. Eu acho que o Corinthians perdeu do Palmeiras ontem, Pedro. E o Palmeiras é melhor que o Corinthians? Tá com um time melhor? Tá, ninguém é idiota de falar que o Corinthians é melhor do que o Palmeiras hoje. Só que ontem entrevistaram o Casagrande, ele falou que clássico não tem lógica, e não tem mesmo, né? O que aconteceu ontem, que eu acho que aconteceu ontem, que o Corinthians jogou abaixo, o Corinthians está jogando, inferior ao Palmeiras, mas ele jogou muito abaixo do que aquilo que ele jogou, por exemplo, contra o São Paulo, Sim. que ele jogou contra o Internacional de Limeira. Então, além do Palmeiras ser um time melhor, o Corinthians jogou abaixo do que pode, acabou facilitando até a vitória do Palmeiras, que podia ser até mais do que 2, né? E ainda perdeu um pênalti que podia pôr um pouco de fogo no jogo. O Corinthians perdeu, o Luan perdeu, né? Apesar do Luan estar se recuperando, isso é muito bom no Corinthians. 8h23, a gente vai para um rápido intervalo e volta com o plantão policial. Não saia daí, o Bom Dia Cidade volta já. A Casa São Paulo está apoiando as medidas de combate ao coronavírus. Por isso, a Casa São Paulo atende em domicílio. Basta ligar que toda a nossa equipe vai dar a atenção que você, cliente, precisa e merece. Ligue para Casa São Paulo, 3662-9292. Cuide de sua saúde e não comprometa a saúde do próximo. Casa São Paulo. Onde você estiver. 91 FM. Combustíveis de qualidade, bom atendimento e melhor preço você encontra no Alto Posto Aquilante. A sua troca de óleo pode ser dividida em 3 vezes sem juros no cartão. Alto Posto Aquilante em Bariri, atendendo de domingo a domingo das 6 da manhã até as 10 da noite. Em Boracéia, das 6 da manhã às 8 da noite. Alto Posto Aquilante, a qualidade faz a diferença. Bom Dia Cidade. Giro policial. De volta com o Bom Dia Cidade, agora as ocorrências policiais Osório José. Polícia prende o último investigado por morte de metalúrgico em São Carlos em 2019. Um dos envolvidos, né, um dos investigados pelo envolvimento no assassinato do metalúrgico, né? Em agosto de 2019 foi encontrado e preso pela Polícia Militar no bairro do Morumbi, em São Paulo. Bruno Thiago Dornelles Rodrigues, de 27 anos, tinha prisão temporária decretada desde março de 2020. De acordo com a Polícia Civil, a prisão de Rodrigues aconteceu no sábado, dia 8. Com ele, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo e uma granada indoor, luz e som. Os outros 3 envolvidos no assassinato do metalúrgico, Jaqueline e Priscila Dornelles Chaves, deve ser parente do outro, né?
Stefano Rodrigues e a filha do cantor Belchior, olha aí, ó, Isabela Meneghelli Belchior, foram presos em 2020 e respondem pelo crime de latrocínio. Osório José, você tá achando que não tem... o pessoal acha que vai embora pra São Paulo e não é pego, não é bem isso que acontece, viu? Um ano depois, né? Mas foi. E olha só, a polícia, na tarde de ontem aí, uma equipe do policiamento ambiental de Barra Bonita autuou 4 pessoas que estavam caçando animais silvestres no bairro Pedregulho, aqui em Bariri. Onde é que fica o bairro Pedregulho, Jorge José? Eu acho que é saindo ali do lado da usina aqui, não é? Eu acho que é por ali. Os caçadores foram surpreendidos pelo policiamento aí territorial de Bariri e estavam aí usando cães, uma besta, que é aquele tipo de arco e flecha, né? Além de facas, lanças, rádios comunicadores, e acabaram sendo encaminhados até a Central de Polícia Judiciária de Jaú. A CPJ, a Polícia Ambiental, elaborou aí o auto de infração ambiental contra os 4 indivíduos, baseados aí no artigo de caça em espécie da fauna silvestre sem a devida autorização das autoridades competentes. Cada um foi autuado no valor de R$500, totalizando aí R$2.000 em multa. Olha que notícia aqui, ó. Posto de combustível é assaltado e criminoso leva R$200. Aqui aconteceu o seguinte, né? O criminoso... Se deu mal, né? Ele teve mais prejuízo do que o posto, né? Um posto de combustível localizado na rua Maurício Gale, Jardim Veneza, né? Em Araraquara, foi assaltado neste sábado. A polícia, né? Segundo a polícia, a vítima de 29 anos afirma que um desconhecido havia roubado o estabelecimento e levado a quantia de R$200, né, em dinheiro. O caso foi registrado pela Polícia Militar. Quer dizer, o cara foi preso por R$200. Então, ele teve mais prejuízo do que o posto. Com certeza. Olha só, um jovem de 26 anos foi baleado no tórax no último sábado, em Gavião Peixoto, aqui na região de Araraquara. Segundo a polícia, uma testemunha também de 26 anos afirmou que foram chamados pelo autor, que teria sacado um revólver e atirado aí diversas vezes. Uma das balas teria atingido o tórax da vítima, que foi socorrida no pronto-socorro local e depois transferida para a Santa Casa de Araraquara, sem o risco de morte. O caso foi registrado na Polícia Militar e o delegado agora assinou a perícia para iniciar as investigações. Ninguém foi preso até o momento. Dupla é flagrada com tijolo de maconha na SP-255. 2 homens de 30 e 35 anos foram presos por tráfico de drogas na SP-255 em Araraquara, na noite deste sábado, dia 15. Segundo informações, a polícia realizava patrulhamento de rotina pela rodovia quando 2 homens e uma moto foram avistados. Ao ver a viatura, o garupa bateu nas costas do condutor para avisá-lo, momento em que os policiais perceberam que ele acelerou. Apesar dos sinais de parada, né? O homem tentou fugir. O garupa pulou da moto, porém os policiais conseguiram abordar os 2 suspeitos. Em revista pessoal, nada foi encontrado com o condutor da moto. Com o garupa encontraram um tijolo de maconha, uma porção pequena da mesma droga e uma porção de cocaína. A dupla afirmou que as drogas foram compradas por eles no Jardim São Rafael por R$1.000. E que naquele momento estavam voltando para o distrito de Taquaral. Eles foram encaminhados à delegacia e presos, sendo levados à cadeia de Santa Ernestina. Quer dizer, esse é outro que ficou no prejuízo, né? Os 2. Se ferrou. E olha só, a polícia incinerou aí mais de 3 toneladas de drogas apreendidas aqui no Centro-Oeste Paulista, da qual, inclusive, Bariri faz parte, né? A Polícia Civil incinerou na última semana mais dessas 3 toneladas de drogas apreendidas aí nas operações realizadas somente neste ano. Ao todo foram queimados aí 3.061 quilos de drogas nas cidades de Lins e Botucatu. Em Botucatu foram aí incinerados 700 quilos de drogas como maconha, crack, skunk e cocaína apreendidas aqui na nossa região, Osório José. Só em Botucatu quase 1 tonelada. Pois né? Cilindros de oxigênio usados em roubo vão para o hospital. Equipamentos usados para o crime irão agora ajudar a salvar vidas da pandemia de Covid-19. A Polícia Civil, através da Divisão Especial de Investigações Criminais, o DEIC, né, de Bauru, realizou nesta sexta-feira 14 a doação de 6 cilindros de oxigênio para a Santa Casa de Ourinhos, utilizados por assaltantes como maçarico para acessar
locais e compartimentos blindados, os cilindros foram apreendidos em um roubo a banco ocorrido na madrugada do dia 2 de maio do ano passado naquela cidade. A doação foi feita após representação da primeira Delegacia de Investigações Gerais, a DIC, de Bauru, responsável pelas apurações do assalto do Banco do Brasil em Ourinhos e a outras agências bancárias de toda a região. Nos autos do inquérito policial que tramita pela segunda vara criminal ourinhense. Tá aí, ó. Perfeito. Pelo menos deu um ótimo destino para esses cilindros aí. Fechamos mais uma edição Osório José do Bom Dia Cidade. Hoje recebemos a Noemi Rodrigues, falamos sobre cultura. E a gente volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Você volta ainda hoje na cultura. Se Deus quiser, às 16 horas no programa No Ponteio da Viola. Eu volto daqui a pouquinho, 11h30 no Jornal Primeira Página. Tá chegando o Conta Tudo. E daqui a pouquinho o nosso querido, como é que você chama ele, a voz dele? Do Jota? Deixa quieto. Daqui a pouquinho o J. Araújo tá chegando também para comandar a nossa manhã aqui na 91. A gente volta amanhã a partir das 7 da manhã com o Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. De volta amanhã na nossa programação. 91 FM. Conta tudo. Conta tudo. Nas manhãs da nossa programação tem muita música.